E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas 9, 48. Você se lembra desse momento da vida de Jesus, né? Jesus separa ali uma criança e fala: olha aqui, quem receber essa criança, não é, vai receber a mim. O que é uma criança, ou qual o exemplo que ele está tentando passar aqui? Uma criança é alguém que não tem voz, seus pais falam por ela. Então, se você recebe uma criança que é pequena, que é sem voz, e aqui estão todos aqueles que não têm voz, né, de alguma maneira, você está recebendo a mim. Jesus diz assim: eu estou aí através do outro. E se você recebe o outro que aparentemente é menor que você me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe o Pai. Não é? E é bonito como termina, né? Quem é o menor, esse é grande. Então não despreze ninguém. As pessoas são ou têm o mesmo respeito, que todos merecem o mesmo respeito. Não importa a classe, a bandeira. Eu estava comentando aqui agora há pouco, não é, que preguei há um tempo atrás na minha igreja e mencionei que o Evangelho não tem uma bandeira. Seja ela de gênero, seja ela de classe cultural, seja ela de problemas raciais, etc. Não tem uma bandeira. A bandeira do Evangelho é essa. Recebe o que é diferente e torne-o parte da sua vida. Ame, respeite, essa é a bandeira do Evangelho. Mesmo que a pessoa, nós não fazemos trabalhos nos presídios, é porque nós entendemos que essas pessoas merecem o reino de Deus. Qualquer um, seja da cor diferente, seja de gênero diferente, o que for, recebe. Recebe porque está recebendo a mim. Isso é muito bonito do Evangelho, isso é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Me empolguei nesse verso, né? É muito bonito mesmo. Mas nós temos a alegria de estar com você todos os dias na TV, às 6 da manhã, no programa inédito, depois há uma repetição no dia seguinte, às 3 da manhã também. Estamos no YouTube, olha, o YouTube temos todos os capítulos da Bíblia gravados, todos os livros, né? E capítulos, 1189 capítulos gravados. Alguns aparecem em dobro ali, não é? Em momentos diferentes, tamanhos diferentes. Estamos também no NT Play. Há outros conteúdos maravilhosos. E só voltando, o nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Tá bem? Vai lá, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para ter as novidades e copie o link para mandar para os seus amigos. Você estará evangelizando, você estará fazendo ou cumprindo a missão. Também estamos no Spotify, no Deezer, para você escutar e passar para os outros também. Propague que a palavra de Deus está sendo pregada todos os dias. Nós temos gente que acredita nisso, são os anjos da esperança, são pessoas que decidiram dar um pouco daquilo que tem, fazendo suas ofertas, doações, para que a Rede Novo Tempo pudesse pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. É bem simples. Aqui está um WhatsApp, pergunte como. Você pode ser um anjo da esperança ou faça qualquer pergunta ali que você queira relativa a isso. Tá bem? Para ajudar a pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para isso, cumprir esta missão. E graças aos anjos da esperança, nós temos aqui esta revista. A revista que fala sobre oração. Deus me ouve. Ouve sim, ouve. Ah, mas eu tenho que ser perfeito para Deus me ouvir? Não, é justamente porque a gente não é perfeito que Ele nos ouve, que nos ajuda. Eu tenho que ser impecável. Não, Deus vai ouvir você do jeito que você é. Mas se eu tiver uma demanda, uma discussão com Deus, fale. Nos Salmos, Davi falava muito, né? Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Não, eu sei que o Senhor me ouve. Mas fale o que está no seu coração. Isso é oração, é o princípio da oração. Se você quiser essa revista, ela é gratuita, vai pelo correio. Está aqui um outro número de WhatsApp. É só fazer aí a sua mensagem, enviar para cá e receber a revista. Nós vamos para um rápido intervalo, ao voltarmos, capítulo 3 do segundo livro das Crônicas. Não sai daí, a gente volta já já.
Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia a cada dia, nós vamos estudando, passando a Bíblia toda, já passamos a Bíblia toda, já estamos voltando em vários livros, vários capítulos aqui. Lá no YouTube você encontra em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, todos os capítulos da Bíblia. Tem gente que procura lá para saber uma dúvida e tal. Lógico que não é um programa para esclarecer tudo, para entrar em todos os detalhes de cada capítulo, mas a gente vai tirando algumas lições importantes e Deus vai nos ajudando para isso. Bom, capítulo 3. Aqui, Salomão, nós vimos os preparativos e tal, ele faz um censo, terminando aqui o capítulo anterior, ele usa 2,3% dos homens do censo que Davi havia feito de 1.300.000 pessoas. Não era um censo completo, porque o seu comandante não fez o censo completo, mas dos homens que ele havia contado, né? E um dos problemas de Davi foi ter feito o censo. Esse censo dava a ideia de que, olha, eu tenho tantos homens para a guerra, então vamos lá para a guerra, porque nós temos, né? Não dependiam do Senhor, a guerra sempre foi do Senhor, ele deveria vencer todas as batalhas por Davi e por outros também, pelo povo de Israel, assim também como nós, às vezes a gente assume algumas batalhas e a gente acaba perdendo, a gente acaba se desviando do foco, porque a batalha é do Senhor, a nossa função é andarmos com o Senhor. Não é? Nossa função não é vencermos o mal, vencermos o diabo, essa não é a nossa função. É andarmos com o Senhor e o Senhor vai cuidar disso. Vamos andar com o Senhor. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Com Jesus, não é verdade? Bom, então começa o templo ser construído. Hoje é o dia de construir o seu templo, o templo da sua vida. Hoje é o dia. Daqui a 1 hora é o tempo de construir o templo. A gente não para desta reconstrução, que é feita não pelas nossas obras, mas pela ajuda de Deus nas áreas física, mental, intelectual, espiritual, que é mais importante, e emocional. A gente coloca isso nas mãos de Deus e vai seguindo na construção do nosso templo. Qual foi o lugar escolhido? O Monte Moriá. Esse Monte Moriá foi uma compra de Davi. Davi tinha feito o censo, Davi tinha tido o pecado lá com Batseba, não é? Ele compra compra esse terreno, faz o censo, compra o terreno, não é? E quem constrói é o seu filho. Então ele fez 2 coisas importantes aqui: o filho, que foi Salomão, e a compra do terreno, onde seria estabelecido o templo. O monte é o Monte Moriá. Quando Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu filho, uma prova de fé, para tirar o seu filho como Deus do seu coração, porque o primeiro lugar tem que ser ocupado por Deus, não por um filho, não por um bem, não por um cônjuge. Você sabe como é que é isso, já falamos bastante sobre isso. Mas foi levado à região, nos montes de Moriá. E se crê que exatamente no mesmo lugar onde houve essa suposta morte, né, do filho de Abraão, de Isaac, então ali se estabeleceu o templo. Esse templo hoje não está mais lá, e no lugar desse templo há uma mesquita, não é? E Israel não tem um templo para adorar, segundo a religião que eles professam. Mas é um lugar muito especial. É um lugar onde Abraão testou a sua fé, ou Deus testou a fé de Abraão. Diz assim: Abraão, não coloque outro Deus aí para dirigir sua vida, hein? O seu filho está no primeiro lugar, mate o seu filho aqui. Não precisa matar o filho, mate o filho aqui, para que eu possa governar a sua vida. Você tem uma função importante nos planos que tenho para o mundo, não só para Israel. E Abraão, então, tirou Isaac do seu coração e seguiu adiante. Isaac não morreu. Bom, nesse lugar, no 4º ano do reinado de Salomão,
começa a construção do templo. Eu quero mostrar para você agora uma imagem. No verso 3, a gente vai ter essa ideia, né? Essa imagem do tabernáculo, do templo, né? Digo melhor, do templo. Aqui a gente vê a parte do altar de bronze, vamos falar daqui a pouco, né? No próximo capítulo a gente vai ver que havia no tabernáculo, né, do deserto móvel um candeeiro, um candelabro, aqui tem 10, havia uma mesa, aqui tem 10, e várias coisas foram colocadas aqui, vários itens foram colocados, como você pode ver. Aí está a ideia do norte, sul, leste, oeste também, mas uma ideia do templo. Era diferente do tabernáculo, era maior, tinha elementos muito ricos, não é? Basicamente a mesma coisa que havia no tabernáculo. Pode voltar aqui para mim agora. No tabernáculo. Então, basicamente, só que era maior. Né? Eu estou fazendo uma tarefa para um grande Deus, o maior Deus de todos. Não há Deus igual a esse. Então, eu tenho que fazer uma coisa compatível. Mencionei no programa de ontem isso. Né? Você e eu estamos numa reconstrução do nosso templo, né? Da nossa vida. E constantemente temos que entender que o nosso Deus é grande, por isso que a obra que estamos fazendo não é pequena. É a restauração do ser humano, aqui nessa terra, olhando para o reino de Deus. E aqui ele segue, né, falando sobre a casa de Deus, das medidas, não é? O primeiro comprimento da casa de Deus, né, digo que o verso 3. Foram essas medidas, vamos ler o verso todinho aqui. Foram essas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, tinha um côvado mais velho, um côvado maior e tal. Esse é um côvado médio, mais ou menos uns 50 centímetros. Cada côvado, uns 50 centímetros, é o que a gente vai tomar aqui como base, né? Eu tenho feito isso também em outros versos. Segundo o primitivo padrão, diz aqui, 60 côvados... 60 côvados e a largura 20, comprimento 60, então 30 metros, a largura 10 metros. O pórtico diante da casa, 10 metros. A largura do lugar santo, aqui vem, e a altura, 60 metros, largura e altura. E aí vai, eu acho que a gente não precisa perder assim muito tempo aqui nesses detalhes, mas era alguma coisa suntuosa, era alguma coisa grande. Aí ele vai para a sala principal do templo, o Santíssimo, e aqui diz cujo comprimento segundo a largura da sala grande era de 20 côvados, 10 metros, verso 8, a largura 10 metros e cobriu de ouro puro, 600 talentos de peso, né? E aí os pregos também eram de ouro, cobriu de ouro o cenáculo, tal. Era um local espetacular, este Santo dos Santos, não é? O Santíssimo. Aí 2 querubins, eu quero mostrar aqui uma imagem do que poderia ser desses 2 querubins. Dá uma olhadinha como as asas estão abertas dos querubins, né? E aqui dá uma medida. Lá no verso 11, as asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de 20 côvados, 10 metros. A asa de um deles de 5 côvados, 2,5 metros. Cada asa, 2,5 metros. Tocava na parede, dá uma olhadinha nessa ilustração aqui, é mais ou menos isso. Tocava na parede da casa e a outra asa de 5 côvados, 2,5 metros, tocava na asa do outro anjo. Eles estavam próximos, asas abertas, iam de parede a parede. Esses anjos estavam no Santíssimo. Aí ele fala de um véu que separava o Santíssimo do Santo. E diz aqui de púrpura, estofo azul, carmesim, linho fino, bordado de querubins, separava o Santo do Santíssimo. Nós já falamos aqui, só vou mencionar rapidamente, o Santo era o local onde os sacrifícios eram colocados. Nós vamos ver aqui no capítulo seguinte mais alguns detalhes de tantas pias, de tantas mesas, de tantos candelabros que aumentaram em número. Já mencionei aqui, eram 1 no tabernáculo, 10 agora nesse templo. E havia 2 colunas interessantes, vamos ver a imagem aqui das 2 colunas.
Eram duas colunas interessantes, entalhadas, tinha romãs em cima, etc. e tal. Mas essas colunas eram chamadas, tinham nomes. A da direita era chamada de Jaquim, aqui no verso 17. A da esquerda, Boaz. Jaquim quer dizer estabelecerá. E Joás quer dizer na força da fé. Olha que coisa bacana. Deus vai estabelecer na força da fé. Ou Deus vai estabelecer a sua força, que é a fé. E as duas colunas, representavam essa base de Deus. Deus estabelece a sua fé. Deus dá a você o que você precisa, a estrutura que você precisa, para poder seguir adiante. Por isso que mencionei aqui, nós estamos numa reconstrução do templo, né? Do templo que é o meu coração, que é a minha vida, que envolve a parte física, a parte mental, a parte emocional e especialmente a parte espiritual. Então estariam ali as duas colunas com os seus significados. É só para a gente ter uma ideia, esse desenho que vai aparecendo por aí. Mas você percebe, são detalhes muito importantes. No lugar santo, ali eram levados, espargidos o sangue, etc. e tal. Estavam lá os candelabros, dizendo que o óleo, né, que corria nos candelabros, que os mantinha aceso, era o Espírito Santo, aquilo nunca se apagava. O fogo que foi usado ali foi Deus que enviou. O fogo do incensário, Deus também tinha enviado. Eram elementos que chamavam muita atenção. O sacerdote entrava ali todos os dias, mas um véu separava o lugar santíssimo onde estava a arca. Vai aparecer daqui a pouco a arca. Estava a arca, 2 querubins com asas abertas. Que quadro impressionante, não é? No tabernáculo, os anjos estavam com as asas, e ainda estavam, né? Em cima do tabernáculo, voltados um para o outro. Essas asas estão abertas na entrada do Santo dos Santos, que o sacerdote podia entrar só uma vez a cada ano para a festa da purificação, né? O Yom Kippur, uma coisa extraordinária. Então, aqui vão dando, o cronista está colocando os dados. Olha, ele pediu para Irão material, agora ele escolhe o local, ele prepara o local. O local é o Monte Moriá, com um significado grandíssimo. Um significado de quem está no meu coração em primeiro lugar é Deus. Não é um filho, não é nada que eu tenha, não é uma pessoa, absolutamente nada, só Deus pode ocupar esse lugar. Isso tem uma lição muito importante, porque o problema de Israel sempre foi adorar outros deuses. E onde está estabelecido o santuário? No lugar onde Abraão tirou Isaac do seu coração. E aquilo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração, esse é o nosso Deus. Aquilo que é mais importante para a minha vida é o meu Deus. Eu tinha um parente que batia a mão no bolso, ele ganhava muito dinheiro. Meu Deus está aqui, ó. O filho foi acometido por uma doença. Não conseguiu salvar o filho. E depois eu encontrei, depois de algum tempo, ele estava bem humilde, né? Ele sabia que Deus não estava aqui no seu bolso, mas Deus podia estar no seu coração. Essa foi a opção que ele fez. Então, é muito importante saber disso. O templo, aqui o segundo templo, o primeiro foi o tabernáculo, né? Mas esse é o primeiro templo de Salomão, construído por Salomão. Ele foi estabelecido no lugar onde o Deus, letra minúscula, morreu no coração de Abraão, Isaac, né? E Deus, com letra maiúscula, habitou no seu coração. Seria a base para Israel, mas eles não entenderam isso. E a gente vai ver aí um desdobramento bastante triste daqui para frente, já vimos isso em Reis, mas só para a gente entender, Deus está no comando, quer ser o primeiro da nossa vida. Vamos continuar com os detalhes dessa construção amanhã no capítulo 4, mas antes eu queria orar com você e pedir para que Deus seja o Deus da nossa vida e esteja em primeiro lugar. Pai bondoso, nós te agradecemos pela palavra que estudamos hoje, que possamos aplicá-la em nosso coração, escolhendo o Senhor para estar em primeiro lugar da nossa vida. Assim como Abraão lá no Moriá teve que matar o Isaac que estava no seu coração ocupando o teu lugar,
Assim, hoje queremos também matar aquilo que está ocupando o primeiro lugar, para que o Senhor possa ser entronizado, dirigir a nossa vida, nos orientar. Elementos muito lindos são colocados e significativos do templo. Queremos aprender mais sobre isso. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã o capítulo 4 do segundo livro das Crônicas. Espero você. O local mais sagrado para a religião israelita era o templo. Este local misterioso é rodeado de uma história cheia de voltas e viravoltas. Inicialmente, o tabernáculo foi o primeiro templo usado pelos hebreus até a construção de um templo fixo. O tabernáculo era móvel, devido à necessidade do povo se deslocar pelo deserto durante o êxodo do Egito até a conquista da Terra Prometida. Depois de se estabelecer em Canaã, o primeiro templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando material que havia sido acumulado em grande abundância por seu pai e antecessor, o rei Davi. O templo se tornou o principal símbolo da religião judaica. Entre os diversos motivos estava a localização no qual o mesmo havia sido construído. O verso inicial do capítulo 3 de 2 Crônicas revela: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Esta é a única passagem da Bíblia que identifica o Monte do Templo como Monte Moriá. Este era um lugar sagrado, pois foi ali que Deus revelou o mistério da salvação após ter poupado a vida de Isaque e ter provido um animal inocente para morrer em seu lugar. Justamente no lugar do Monte Moriá, o templo foi construído, relembrando a história de salvação que havia sido revelada naquele local. Porém, o primeiro templo acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II, que levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Depois de muitos anos, um segundo templo foi reconstruído no mesmo local do primeiro após o retorno do cativeiro na Babilônia sob a orientação de Zerobabel. Porém, o segundo templo foi destruído no ano 70, período no qual houve a diáspora, termo que se refere ao espalhamento do povo de Israel por vários países do mundo. Vagando sem pátria por vários continentes, após a Segunda Guerra Mundial, os israelitas decidiram voltar para Jerusalém. Este foi o movimento denominado de sionismo. Porém, Jerusalém estava ocupada pelos árabes. E exatamente no Monte Moriá, onde o templo israelita havia sido edificado, foi construída uma mesquita árabe chamada Domo da Rocha. Uma intensa guerra ainda é travada até nossos dias entre judeus e árabes para definir quem deveria ter controle do monte do templo. Existe um grupo de judeus que sonham em derrubar a mesquita para a reconstrução do terceiro templo israelita. Este é um breve resumo da história deste lugar sagrado. Porém, mais importante do que a localização geográfica do templo é a mensagem transmitida através dele de que o inocente Filho de Deus morreu no Monte do Calvário para dar a salvação a todos os que aceitarem, independente da nacionalidade, sexo ou classe social.